Na nossa igreja, se você nos visita hoje, o costume de estudar livros inteiros da Bíblia de forma sequencial. E nos cultos da noite, a gente está há algumas semanas fazendo o estudo de alguns dos salmos. Se você não está muito familiarizado com a Bíblia, não tem problema, abre aí mais ou menos pelo meio e você vai cair nos salmos. E aí você procura o número 12 e acompanha comigo a leitura, é bem tranquilo. Salmo 12. Ao mestre de canto, talvez aí a sua Bíblia diga em tom de oitava, ou diga algo como para instrumento de 8 cordas. É difícil isso. Depois, se fosse o Tarcísio aqui, ele explicava para vocês por que pode ser uma coisa ou outra, mas sou eu. Então, Salmo de Davi, vamos focar nisso. Assim diz a palavra do Senhor. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens, falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás. Desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Até aqui o Salmo de Davi, vamos orar. Senhor, nós agradecemos porque Davi um dia derramou seu coração nesse escrito. E ele falou de dores atuais, de dores de toda a época humana. E hoje, ao considerarmos a indignação de nosso irmão, pedimos que o Senhor nos aponte para a mesma solução que o Senhor apontou para ele. No nome de Jesus. Amém. Você e eu lidamos com falsidade o tempo todo, não é verdade? E é cansativo. Tem dia em que você sente que está sendo enganado o tempo todo em tudo que está acontecendo. Tem dia que você acha que foi vítima de fraude, chega a fatura do seu cartão de crédito e você vê assim, como? Certeza que teve fraude. E já aconteceu comigo uma vez, eu lembro, compraram uma passagem para a Alemanha, R$6.000, não sei quantas passagens. Eu fiquei, que isso? Estava lá na minha fatura. O pior é quando você vê que foi você mesmo que se fraudou, né? Quando você faz, está tudo certinho. Está tudo certinho. Mas tem dia que não. Outro dia foi uma conta da telefonia celular. Chegou para mim e veio um preço alto. O que é isso? Um negocinho que tinha sido ativado que custava R$6 a mais por mês e vai juntando e tem R$30 a mais aqui. O que é isso? É um mundo cheio de engano. E você sente que está sendo o tempo todo enganado. Você vai ao shopping, você vai à feira dos importados, você vai à feira das frutas. E você precisa sempre estar atento se você não está sendo passado para trás. Se aquela fruta que o cara da venda disse que está docinha mesmo. Ele te oferece um abacaxi, você fala assim, está docinho mesmo? E ele responde algo misterioso, doce como a vida. Você fica assim, eu acho que é doce, não sei. Está doce como a vida. Ou então você está na farmácia, não tem o que você pediu, mas o atendente diz, esse aqui é similar e faz a mesma coisa. Você fica assim, Ou então você vai comprar uma camisa e o vendedor garante que ficou ótima em você. Outro dia no shopping tinha uma que estava meio apertada, sabe? Quando eu sentava, aparecia um umbigo, porque abria assim, sabe? Mas o vendedor insistia que estava ótima, que se eu ficasse numa postura assim, ela delineava, não sei. Eu falei, não preciso de uma maior. Não tem maior, então não vou levar nenhuma, é a última. Você nunca sabe se é de fato a última peça, que nem ele está dizendo. Você nunca sabe se de fato vai mudar a coleção e você é a sua última oportunidade. Você nunca sabe se as condições de garantia, se as condições de devolução, se as condições de troca serão de fato honradas. Essa semana minha bateria arriou. Está dentro da garantia ainda, corri lá pegar a garantia. Aí eu vi que não cobria o simples uso, cobria outras coisas lá. Tá bom, compro uma nova. O tempo todo a sensação de que estão tirando vantagem de você. Ou então você vai num lugar e pergunta qual o preço, e o cara responde coisas como, quanto você quer pagar? Cara, eu odeio esse negócio. Quanto você quer pagar? Ou então fala assim, porque eu fui com a tua cara, 200. Isso assim.
No trabalho a gente sente assim. Será que aquele colega de fato está fazendo a parte dele? Será que o chefe está sendo correto quanto ao pagamento? Será que a empresa está de fato fazendo tudo para arrumar logo o ar-condicionado? Será que o atraso no vale-refeição se deu de fato ao que eles disseram que se deu? Será que a equipe de trabalho de fato fez aqueles gastos que apresentou na nota para um ressarcimento? Nas redes sociais a gente sente o tempo todo também que alguém está tentando enganar a gente, seja o recorte da notícia, seja a citação que é tirada da entrevista para dar um viés no que a pessoa disse, seja a foto que é escolhida para ilustrar a matéria, sejam notícias de anos atrás que são requentadas como se fossem de hoje para passar uma impressão, meias-verdades formando mentiras completas, indignações coletivas incendiárias e a turma querendo te arrastar junto sem dar tempo de você pensar e refletir. Na imprensa, às vezes a gente fica com isso, a gente vê o viés de cada veículo, seus interesses comerciais e ideológicos de um lado, de outro lado. E você já deve ter percebido que não importa qual seja a sua orientação política, ideológica, vai ter algum jornal, algum blog que diz o que você gosta. E esse você topa. Na política, então, o ano promete. Vai ter gente prometendo coisa que não tem intenção de cumprir, que não tem a capacidade de cumprir, ou sequer o desejo de cumprir. E você vai brigar com gente que você ama, por acreditar. Nos vemos envoltos o tempo todo em enganações, em mentiras, em bocas que fazem assim. A gente se vê numa cova de serpentes. Você gosta de viver num mundo assim? Você gostaria que fosse diferente? Você, como diz Davi, você suspira por algo diferente? Hoje nós vamos ver Davi lidando com esse tema espinhoso, e ele vai trazer para você a seguinte verdade: o Deus de verdade, o Deus da verdade, vencerá o mal da falsidade. É uma boa notícia para você hoje. O Deus da verdade vencerá o mal da falsidade. Vamos ver isso em duas partes. O primeiro deles é a gente entender melhor esse anseio por nos vermos livres da falsidade. Vê comigo o início do texto, volta ao versículo 1. Olha como Davi fala: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens, falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Ele começa com um pedido de socorro, que eu acho que você já fez também, em algum momento da sua vida. Socorro, Senhor. Socorro. Quantas vezes esse é nosso anseio, esse é nosso suspiro, quantas vezes em tantas situações em que parece que nada, não tem verdade, você fala, da onde eu vou achar um caminho? Mais um salmo de Davi, diferente de outros, esse aqui a gente não sabe quais foram as circunstâncias que o levaram a escrever. Só sabemos que ou é para instrumento de 8 cordas, ou é para ser cantado numa oitava, seja o que for isso. Mas claramente Davi está muito incomodado com o tanto de enganação que acontece em Israel. Talvez seja uma das situações com Saul. Se você se lembra da história, Saul em vários momentos tentou trazer mentiras para destruí-lo. Em 1 Samuel 24, 9, Davi confronta Saul, dizendo que ele estava dando ouvido às mentiras daqueles que ensinavam que Davi queria fazer o mal para o rei. Talvez seja nessa época. Um monte de gente ali botando pilha. Davi quer seu trono, Davi quer te tirar, Davi quer seu lugar, fica esperto. Talvez seja o contexto de Absalão, contexto em que muito engano aconteceu também em Israel. E Davi pede a Deus que o salve, porque ele não vê homens piedosos mais. Não tem. Por onde eu olho não tem ninguém que seja piedoso, não tem ninguém que seja fiel, você não encontra mais na cidade. Meio pesado falar assim, né, Davi? Poxa vida, nenhum. Parece Paulo falando, não parece? Parece Paulo lá em Romanos dizendo que não há um sequer. Mas que tipo de impiedade especificamente Davi tem em mente? Que tipo de coisa está incomodando Davi tanto assim? O verso 2 nos mostra que Davi enxerga um problema amplo. Não é um ou outro exemplo. É um modo de vida que se espalha pelo povo da sociedade de Israel. É uma sociedade que é marcada por esse tipo de coisa. É o que está aqui no verso 2. O falar com falsidade uns aos outros. O falar com lábios bajuladores e coração fingido.
Não é ruim quando você presencia uma situação que você vê assim, cara, esse cara está mentindo deslavadamente. Às vezes é um cliente seu, às vezes é um colega seu, às vezes é um familiar seu, você fala, uau. Ou então, às vezes, você está vendo uma conversa entre um casal e você vê assim, ele está claramente enganando a moça, só ela não vê. Uau! Dá vontade de intervir, né? Dá vontade de falar assim, moça, você está te enganando. Está te enganando. Ou então é a bajulação. Já já a gente fala mais disso. Mas eu acho que você já sentiu o ferrão disso, não sentiu na sua própria vida, não? Já mentiram a seu respeito? Para tentar destruir você, ou para pegar sua vaga, avançar na sua frente, ou tirar sua popularidade, sua situação, prejudicar sua vida. Insinuações perversas, coisas ditas a meia boca. Já espalharam a seu respeito meias verdades para te prejudicar? É ruim, não é? Palavras são assim, queridos, palavras destroem, palavras ferem. Às vezes a gente escuta o pessoal zombando disso, de, ai, palavras ferem, ai, que geração frágil. Davi não é frágil não, tá? E Davi sabe que um contexto social marcado por palavras falsas é extremamente danoso para as pessoas. Palavras ferem, isso é bíblico. O grande James Boyce coloca assim, nos lábios de Abraham Lincoln ou Winston Churchill, as palavras podem inspirar e desafiar, podem elevar as pessoas a tempos de extraordinária grandeza, mas na boca de Adolf Hitler podem varrer o mundo em direção a uma guerra destrutiva. E é verdade isso. E Davi tem visto isso. E Davi tem percebido o perigo que é estar perto de gente cuja língua é ferina. É terrível estar assim. Se você já habitou, seja na sua casa, numa empresa, na sua escola, na sua igreja, em um grupo em que o tempo todo é essa linguagem dupla, essa bajulação, essa mentirinha, essa língua corrosiva, você sabe como é ruim isso. O grande Spurgeon diz, o salmista percebe a seriedade da sua posição, porque um homem preferiria estar entre leões do que entre mentirosos. É melhor estar entre leões do que estar entre mentirosos. É ruim demais, e os bajuladores têm algo disso também. Sabe quando a pessoa chega para você elogiando muito, e você já fica assim... Chega assim, reverendo, que bom te ver. E às vezes a gente fala logo o que você está querendo, vai, fala logo. Ou então quando a pessoa elogia demais, porque tem uma bomba para soltar. Spurgeon de novo, e eu fico trazendo Spurgeon porque ele diz tão melhor que a gente. A bajulação é o letreiro da taberna, onde a duplicidade é anfitriã. E muitas vezes é assim mesmo, e por vezes na vida de Davi, ele viu de novo e de novo gente fazendo jogo duplo, gente que chegava para ele e o elogiava e falava, Davi, eu amo seus salmos, eu amo suas canções, você é um homem de Deus, você de fato é uma grande esperança para Israel, você é o ungido do Senhor, etc, etc, e depois ia lá, falar para Saul, denunciar coisa para Saul, ou para Absalão, ou para Filisteu, ou o que fosse. Gente que o elogiava, mas que o entregaria para Saul, sem pestanejar. Essa é a duríssima realidade da sociedade em que Davi se encontrava. E não é muito diferente dos nossos tempos, é? Um escritor chamado Walcombe disse assim, considere nossos mercados, nossas feiras, nossos contratos e barganhas particulares, nossas lojas, nossas adegas, nossos pesos, nossas medidas, nossos protestos, nossas promessas, nossos truques políticos e nosso maquiavelismo vil, nosso aumento dos preços de todas as mercadorias, e diga se o 12º Salmo não pode ser aplicado tão adequadamente aos nossos tempos, quanto aos tempos do homem de Deus, em que o fingimento, a mentira, a fachada e a astúcia dos homens provocaram o salmista a clamar. Não é verdade? Só que o Walcombe escreveu isso em 1612, 410 anos atrás. O cara estava dizendo o que a gente assina embaixo aqui hoje. Como você se sente vivendo num mundo assim? Você já parou de se importar? Já ficou cínico? Porque é um perigo. Eu, por exemplo, tendo ao cinismo de terça a quinta-feira. Segunda eu estou cansado demais para atender a qualquer coisa. De terça a quinta eu tendo ao cinismo. Sexta eu fico mais relaxado. E o domingo renova tudo. Geralmente esse é o ritmo da semana.
Mas você já parou de se importar? Você já jogou a mão para o alto e falou, o mundo é assim mesmo, eu tenho mais é que entrar no esquema também. Davi não. E hoje Davi, o ungido do Senhor, te convida a se indignar também com essa forma de agir desse mundo. Junto com Davi, junto com o Senhor. Como um outro autor lembra bem, o filho de Davi, Salomão, certamente viu muito disso também, porque quando você pega os provérbios de Salomão, ele está cheio de alertas como, Provérbios 26, a língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Provérbios 28, o que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Depois, o homem que lisonjeia seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. A coisa estava tão ruim que Davi desejava simplesmente cortar fora a língua dessa turma, arrancar os lábios. Davi, será que é exagero? Eu acho que no final das contas, é o anseio ou o suspiro por habitar numa terra onde a justiça e a verdade prevaleçam. E eu acho que esse anseio canta aí dentro de você também, em alguma medida, ainda que você esteja se tornando um tanto cínico. Quando Paulo fala aos Efésios para deixarmos as mentiras e falarmos uns aos outros a verdade, a justificativa é porque nós somos membros uns dos outros. Nós não somos seres andando isolados por aí. Quando a gente engana uns aos outros, nós estamos enganando nós mesmos. Nós somos um só povo. Uma igreja marcada por esse tipo de coisa, logo vai se esfacelar. Uma igreja marcada por falsidade, por bajulação, por língua dupla, logo vai ruir, logo vai se tornar um lugar tão insuportável de viver como era Israel para Davi e como é o mundo ao nosso redor. Quando um ambiente eclesiástico se torna acerca de lisonjas, acerca de joguinhos de palavras, a igreja local, a denominação, seja o que for, está num caminho de ruína, um caminho muito perigoso. Como Davi explica bem no verso 4, além de tudo, esse pessoal tem um senso de que são indestrutíveis, de que não tem como serem detidos, ninguém vai impedi-los. Veja o que ele diz, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? É um senso de inevitabilidade, de que não importa o que eles façam, eles vão triunfar. Um orgulho de se achar intocável. E essa é uma das coisas que mais fazem essas pessoas. Falam mal, enganam, incitam, insuflam, lisonjeiam, vivem nessa duplicidade. O que Deus tem a dizer sobre isso? Que bom que você perguntou. Nosso segundo ponto. Devemos confiar que o Deus da verdade vencerá o mal. Verso 5 em diante. Veja que agora muda quem está falando. Se antes era o salmista dizendo, agora Deus fala no verso 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor, Davi volta a falar, as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. No verso 5, Deus fala. E o que ele tem a dizer? Ele diz alguma coisa como, deixa de ser mole, Davi, o mundo é assim mesmo, cara. Não. Ou então ele diz algo como, então, Davi, eu até queria fazer alguma coisa, mas, cara, não tem jeito, foi mal. Não, o Senhor diz, eu vou levantar e eu vou agir. E a esperança que vai dominar o coração de Davi, que deve dominar o seu também, é de que o Senhor vê o que está se passando na cidade. O Senhor vê esse clima de falsidade e engano. Ele vê que são os mais sofridos que acabam entrando em pior situação por causa disso. Como diz um comentarista, James Johnston, os fracos e desamparados são as primeiras vítimas de uma sociedade enganosa. Algumas vezes os necessitados são ativamente despojados. Golpistas tiram vantagem deles com produtos baratos, móveis de má qualidade que se despedaçam, carros usados que passaram por inundações, comida que não tem quase nenhum valor nutricional. Como eles não têm nenhuma folga financeira, é mais fácil passar a perna com golpes de créditos e empréstimos. E ele está certo.
Numa sociedade viciada no mal, no engano, no golpe, na duplicidade, quem acaba sofrendo mais são os que já estão em situação difícil. Os órfãos e viúvas, os pobres e estrangeiros. O brasileiro adora fazer estrangeiro de bobo, não adora? Cobrando caro no produto ou no serviço, quando vê que é o gringo, seja o taxista, seja o vendedor de mate na praia, seja o que for. Obviamente, nenhum de nós gostaria de ter R$30 colocados na conta da telefonia, mas para quem já não tem quase nada, os R$30 pesam muito mais. O troco a menos pesa muito mais. O dinheiro que caiu no chão e não é entregue pesa muito mais. O pequeno golpe, a pequena clonagem, a pequena safadeza, a pequena promessa quebrada, essas coisas vão atingir muito mais fortemente quem já está numa situação complicada. E o salmista diz: o Senhor está vendo. O Senhor está vendo. E Ele vai agir. Ah, mas será que a palavra dele é confiável mesmo? Afinal, são tantas as vozes não confiáveis. Talvez seja isso que aflige o seu coração, meu caro. Você já se viu enganado por tantas vezes na sua vida? Você já foi passado por trás por tanta gente, por mentiras deslavadas, por sutilezas da fala, por duplicidade de palavras, por letrinhas miúdas nos contratos projetados para te prejudicar, que talvez você imagine, se com Deus não é a mesma coisa, se Ele é diferente do que são os homens. Talvez a sua desconfiança quanto ao Senhor venha de outro canto, outra direção, o seu próprio histórico. Talvez você seja alguém cuja língua foi usada de formas tão perversas que você seja a causa da sua desconfiança. Você aprendeu consigo mesmo a não confiar em ninguém. Será que Deus é confiável? Não é interessante que Davi reclame tanto dos homens não confiáveis e ele mesmo tenha se tornado um no momento da sua vida? A nossa esperança não é Davi, e não é nenhum de nós mesmos. É o Senhor, que não é homem para que minta, que nunca se utiliza de palavras bajuladoras, que não é enganoso. Como diz o texto, as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que a prata passa por um processo de purificação. Quando você retira o minério, ele está cheio ali de impurezas e outras coisas que se apegam a ela, normal, é assim mesmo. Mas você vai fazendo um processo de refinamento que envolve o esquentar muito, esperar solidificar e fazer de novo, e de novo, e de novo, 7 vezes. Aí, amigo, sua prata vai estar purinha. E o que o texto bíblico está dizendo é que a palavra de Deus é assim, purinha. A nossa não é, mas a de Deus é. As nossas palavras precisam ser refinadas, a do Senhor não. E a Bíblia é assim, totalmente confiável. É a palavra do Senhor. Como Spurgeon coloca, a Bíblia passou pela fornalha da perseguição, da crítica literária, da dúvida filosófica, da descoberta científica, e não perdeu nada, além daquelas interpretações humanas que se agarravam a ela, como liga a minério precioso. A experiência dos santos tentou de todas as maneiras concebíveis, mas nenhuma única doutrina ou promessa foi consumida no calor mais excessivo. Quais são as palavras de Deus? As palavras dos seus filhos devem ser. E a esperança desse cumprimento do Senhor se levantar para agir, se cumpre na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, não? Ele é a palavra de Deus encarnada, Ele que nunca usou de linguagem bajuladora, Ele que nunca enganou, Ele que nunca foi dúbio no que disse, Ele cujo sim sempre foi sim, e cujo não sempre foi não. Ele nunca deixou algo no ar para ser mal entendido, para escapar de uma situação. Ele nunca violou a lei do Senhor dando falso testemunho, nunca, porque Ele é o ungido do Senhor. Hoje nós lemos no Evangelho de Lucas, no dia em que Ele fala que Ele é aquele que veio, que o Senhor se levantou e veio, sim, para livrar os que são oprimidos pelo mal, e Ele é quem faz isso. Ele é o ungido do Senhor, superior ao próprio Davi, que tanto reclamou da mentira no Salmo 12, mas que caiu no mesmo caminho. O Senhor Jesus não. E mais, Ele sofreu com esse tipo de engano, não sofreu? Ainda mais do que o próprio Davi. Ele lidou com todo tipo de falsidade, a falsidade de um dos seus amigos que comia com ele à mesa, Judas, planejando enganá-lo, planejando traí-lo, planejando entregá-lo.
Ele conviveu com o engano daqueles líderes judaicos que se valeram de mentiras, de calúnias, de falsos testemunhos para o crucificarem. Mas ele não. Como Pedro nos explica na sua primeira carta: porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo morreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas vocês foram sarados, porque estavam desgarrados como ovelhas, mas agora vocês foram convertidos ao pastor e bispo da vossa alma. A esperança de Davi se cumpre no Senhor Jesus, queridos. Mentira alguma se achou em sua boca. Mentira alguma. E veja que, após ver o que Deus diz, isso acalma o coração de Davi. Após ouvir que o Senhor prometendo: eu vou resolver isso, Davi. Davi considera, quando Deus fala, é verdade. E aí no verso 7 ele já mudou. Sim, Senhor, tu nos guardarás. Desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Perceba que a situação não mudou. Davi continua vendo que para todo lado a vileza, a maldade é exaltada e as pessoas seguem enganando e fazendo coisas ruins. Mas mudou aqui dentro. Ele percebe que isso é temporário. Ele percebe que ele pode descansar na verdade de que o Senhor vai resolver isso um dia. Os maldosos seguem fazendo maldades, a vileza segue exaltada, mas você que crê no Senhor, você que é de Cristo, que venceu o mal, você pode descansar sabendo que o Senhor nos guardará. Você pode saber que o suspiro, o anseio da sua alma, por viver num ambiente livre de falsidade, ele vai ser satisfeito. Um dia nós estaremos libertos dessa existência cheia de linguagem falsa. Isso é profunda esperança para o povo de Deus. Anda difícil andar nesse mundo? Eu sei que está. Talvez na sua própria casa ande difícil. Você sente o peso das línguas venenosas para todo lado, você se sente numa cova de serpentes. Não desista de viver. Não se torne cínico, endurecido, incapaz de perceber o mal. O Salmo está te ensinando hoje como fazer. Direcione ao Senhor o seu clamor contra isso. Peça ao Senhor pelo fim da maldade. E confie no que Ele diz que Ele vai fazer. Seja lembrado, irmão, de que ainda que ninguém ao seu redor seja confiável, o Senhor Jesus é. Ele tem pureza incomparável em suas palavras, e Ele mostrou isso quando Ele andou entre nós, a verdade encarnada, vivendo de forma perfeita e morrendo na cruz do Calvário para nos salvar das nossas próprias faltas quanto a isso, porque a verdade, queridos, é que nós também contribuímos para esse clima. Não tem nenhum de nós aqui que escape, com mentiras, com dubiedade, com falsidade, com engano. Cada um de nós contribuiu para isso de alguma forma. E a promessa para você que crê em Cristo é: isso vai acabar. Viver num mundo cheio de engano é algo temporário. Um dia teremos uma vida num mundo perfeito. Para você que sente o peso de estar vivendo nesse mundo, ou para você que sente o peso de estar sendo grande parte disso, venha a Cristo hoje. Há perdão para você, há libertação para você. Há perdão. Está cansado de viver nesse mundo? Logo passa. E eu chamo você, cristão, a me ajudar a seguir a Cristo nisso. Se nós somos redimidos por Jesus, como Pedro falou, se Ele é o pastor de nossas almas, se Ele nos comprou na cruz, se nós morremos com Ele na cruz, nós não precisamos mais viver assim, como esse mundo ensina. Nós não precisamos dançar conforme a música deste século.
Nós não precisamos andar na mesma vibração da nossa sociedade. Nós podemos fazer da igreja, do povo do Senhor, do nosso ambiente, da nossa convivência, um oásis, onde o sim é sim e o não é não, e a gente fala direito. Isso aqui vai dar força para a gente enfrentar esse mundo de engano. E aí, topa? Vamos juntos ajudar uns aos outros a fazermos já desta vida, no melhor possível, um mundo onde a verdade e a justiça já aparecem? Por ele, vamos? Vai ser só uma prévia do dia em que o Senhor voltar. E a verdade do Senhor encher a terra como as águas cobrem o mar. Oremos. Senhor, nós te louvamos porque na boca do nosso Senhor nunca se encontrou falsidade. Na nossa, sim, confessamos. Pedimos que o Senhor nos ajude, por Cristo, a andarmos com o Senhor e a te amarmos como palavra viva e perfeita e pura. Em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos, os que puderem, ficarem de pé e cantarmos juntos um outro salmo.
Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos porque podemos confiar na tua graça. E embora ao caminharmos no cotidiano da cidade, nós vejamos tanto engano, até mesmo ao olharmos para nós mesmos, para os que amamos,